Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo, que a paz e a bênção de Deus estejam com o profeta Muhammad, sua purificada linhagem, seus bons companheiros, sobre todos os profetas e mensageiros de Deus. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz e a bênção de Deus estejam com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos para mais um programa Islam Sem Censura. Este programa que visa trazer informações, conhecimento sobre o Islã, em todos os aspectos, né? Casamento, família, alimentos, né, Sheik? Tanta coisa que a gente já abordou aqui, né? E hoje a gente tem o nosso querido convidado aqui, Dr. Adnan Essam Morad, um querido advogado da nossa comunidade, especialista no direito empresarial. Certo, doutor? Exatamente, Seja exato. muito bem-vindo, doutor. Obrigado, agradeço você, Nasser, Sheikh Khalil, pela presença, pelo convite. E espero conversarmos e abordarmos temas interessantes aqui para colaborar com todos aí, Com para certeza, com para certeza. mostrar que a vida em sociedade tem muito da religião e a religião tem muito da vida em sociedade e que as questões podem se somar e a gente construir uma sociedade melhor para todos Perfeito. aí. É isso mesmo, é isso mesmo. Especialmente nas áreas de direito, né, que envolve a vida da pessoa de uma forma direta, É o né? cotidiano, né? O Cotidiano. cotidiano do ser humano, ele é o direito, né? Sim, sim. Você estaciona o seu carro num estacionamento, na hora que o sujeito te entrega um ticket, você praticou um ato jurídico. Você Sim. depositou o teu carro, ele te entregou o ticket, você fez um contrato ali. Pois é, E sim. ninguém percebe isso, Ninguém né? percebe, Mas sim. você contrata diariamente, a todo instante, né, com as pessoas, com a sociedade, com o Estado. Então é importante a gente ter uma consciência e saber lidar com essas questões, saber retratar isso de uma forma segura para todo mundo E e justa, justa, com que é o que a certeza. gente busca, É né? isso aí, A é isso aí. justiça. E hoje eu pensei em abordar uma coisa muito interessante e presente na nossa religião e famosa, né, Sheik, dentro do Alcorão Sagrado, que é o versículo não é da Suratul. dívida, né, Mas do do empréstimo. empréstimo. O versículo do empréstimo é o Sim. maior versículo do Alcorão, certo? Fala sobre o Que empréstimo. fala de uma forma específica sobre o empréstimo. Se o Sheik me permitir, eu gostaria de Sim, ler o versículo perfeito. para a gente poder ter essa referência ao longo da nossa. E aí a gente vai fazendo os nossos Sim, comentários, né? tranquilo. O versículo diz o seguinte: Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, ó crentes, إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Quando contraídes uma dívida por tempo prefixado, documentai. E aí ele continua: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. E que um escriba, na presença de ambos as partes, ponha e a fielmente por escrito. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. Que nenhum escriba se negue a escrever como Allah lhe ensinou. فليكتب وليملك الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. Eu queria só chegar nessa parte, que é também uma questão muito importante que eu gostaria de trazer aqui, que ele fala, além de contratar alguém para poder fazer a anotação, escrever, não é qualquer tipo de pessoa, tem que chamar dois testemunhas, né? Duas Duas testemunhas. Sim. testemunhas. Fora os outros contextos que são citados aqui. Esse versículo realmente é um versículo que nos dá um mapa. Ele dá a importância da necessidade de retratar os empréstimos, as tratativas entre as pessoas. Ele nos ensina uma maneira, na verdade, doutor, não sei se você me concorda, que Sim, para realmente evitar dor de cabeça, ser sim, justo,
ele já te fala a característica da pessoa que tem que fazer, não é qualquer escriba, não é qualquer escrivão, Tem que ser uma pessoa de índole, uma né? pessoa de Nobre, índole, né? uma pessoa justa, né, Sheik? Claro. Fala um pouquinho aqui. Esse versículo, temos que volta para a sociedade. Está sociedade. mostrando que o Islã, como está dando atenção para a sociedade. De um lado, outro lado, temos que está mostrando a importância de dar atenção para os próximos. A solidariedade, Normalmente, né? isso, normalmente, qualquer sociedade, existe entre eles as pessoas que têm uma boa condições financeiras. Tem as pessoas que também passam dificuldades. O Islã quer que não seja do jeito que o rico Só fica na pensa sua nele, vida, sim. pensa para si mesmo. O pobre também passa cada vez mais dificuldades, sofrendo na sua vida. Deveria ter uma ligação entre eles, dentro da sociedade. Que as pessoas que têm condições, ele tem uma obrigação de dar atenção para os pobres. Quando estou observando que tem uma pessoa dentro da sociedade, passa dificuldades, precisa de apoio, entra, apoia ele. Que O apoio financeiro. Isso, está falando aqui, يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. Que se uma pessoa precisa de um empréstimo, ajuda, apoia, entra, empreste para ele, para um tempo. Sim. Né? Sim. O Islã, está, através desse versículo, está mostrando, não quer que as pessoas somente pensam para si mesmo, para a sua vida, não liga com a sociedade. Na verdade, é contra o egoísmo, né? Isso, perfeito. É bem interessante a colocação que o Sheikh Khalil colocou, porque já me veio à mente imediatamente o contrato social de Rousseau, na França, quando ele concebeu o contrato social, o marco central da ideia dele era criar uma sociedade onde o indivíduo se abdicasse de seus direitos em prol da sociedade. Entendeu? Sim. Havia uma sociedade em que, vamos dizer, o mais forte imperava, poder econômico, político, etc. Então, a ideia básica de Rousseau, quando ele escreveu o contrato social francês, foi estabelecer uma regra coletiva de convívio entre todos, né? Onde se contemplaria a igualdade, fraternidade, solidariedade. Sim. E o indivíduo, aquele indivíduo, ele teria barreiras, ele teria que respeitar as regras sociais. Ele não era mais um sujeito tão livre assim. Sim. A sociedade criaria uma regra naquele instante Sim. para todo ser Sim. viver em sociedade Mas de uma forma. Essa é a base A ideia do Islã, doutor, é justamente essa. Sabe essa ideia que hoje em dia está na moda, todo mundo falando de tal de inclusão? Sim. Inclusão social, incluir fulano, deficientes, não sei o que tal. Essa ideia já é uma coisa que existe no Islã desde os primeiros anos. Sim. E em todas as religiões. Sim. Né? Todos devem ser incluídos dentro da sociedade. O pobre, o rico, o poderoso. E esse versículo, ele nos mostra o quanto esse princípio... Ninguém é obrigado a ser solidário, mas existe uma grande recompensa para aqueles que são. Sim. E quando são, tem regras. Quando você vai emprestar um dinheiro para seu irmão, sua irmã, seu parente, seu amigo, né? Perfeito, tem regras. Sim. Essas regras que definem ali mais ou menos, evitam, na verdade, evitam ali a quantidade de dor de cabeça, problemas, né, que poderiam surgir mais para frente. Certo? É sempre importante, né, Sheikh? Né, que a religião ela veio para facilitar, né? Não veio... Retratar a obrigação, retratar aquilo que se trata é muito seguro, né? Sim. É importante para todo mundo, porque com o tempo, né, o ser humano é passível de esquecimento. Claro. O ser humano é o ser humano, a gente não é uma máquina, né? Até a máquina falha, porque o ser humano não vai falhar, não é? Claro.
Então é importante a gente retratar aquilo que foi tratado, porque evita aquele diz que me disse, Sim. sabe? Ah, não foi bem assim, olha, tá aqui escrito aqui. Quantos problemas já existem, Exato. nossa, né? dentro da sociedade, entre irmãos, né? Entre Sim, parentes, né? Digamos, a beleza da a religião, normalmente qualquer religião é esse jeito, porque as religiões são as religiões divinas, que Allah subhanahu wa ta'ala, quando mandou os profetas, mandou eles para a sociedade. Não mandou o profeta somente pensar para si mesmo. A regra que também Allah subhanahu wa ta'ala, a mensagem que manda também através desse profeta, através do anjo Gabriel, revelou para os profetas, que estava dizendo que leva essa mensagem para a sociedade. Significa que a religião está pensando sempre para a sociedade. Por isso nós temos no Islã alguns assuntos que quando qualquer atividade que seja coletiva tem mais recompensa. Está falando que a oração até a oração, coletiva né? tem Sim. mais recompensa Do que a que a oração individual. individual dentro da Sim, casa. sim. Porque você, quando está dentro da sociedade, está entrando, por exemplo, rezar dentro da mesquita, uma oração coletiva. Lá encontra cada um pergunta sobre o outro. Todo mundo é bem certinho, está andando, ninguém tem dificuldade. Um dia você encontra que um dos irmãos não apareceu. E pergunta, um dia, 2 dias, pergunta, por que ele não apareceu? Foi falar que ele está doente. E que quando ele está doente, vai, visita ele. Sim. Ou quando vai, pergunta por que não veio para, por exemplo, estou passando dificuldades financeiras. Começa a contar o que é. As pessoas que dentro da sociedade estão participando as ações coletivas, eles percebem que um dos irmãos crentes, ele passa Está dificuldades, passando uma necessidade. não sim. deixa ele passa essas dificuldades. Por isso dizemos que a religião sempre está pensando para melhorar a situação da sociedade, Do grupo, do do grupo. coletivo. Não pensa isso. Sim. O Islã não quer. Isso é Allah subhanahu wa ta'ala. Dizemos que não quer que temos que separar os corruptos, as pessoas. Não, Cada um pensa para si mesmo, não. sempre foi assim, na verdade, né? E sim, Todas as sempre religiões. as E religiões. uma das mensagens, Sheikh, de todas as religiões é justamente a solução dos problemas. A religião, ela vem, o profeta, ele é revelado para uma sociedade para ele tentar diminuir Conflito, o né? conflito, Dificuldades. uma vida pacífica, uma vida sem problemas, e dar soluções para as pessoas, Sim. certo? Aham. E uma das principais soluções é que as pessoas, quando trabalharem, quando fizerem algum tipo de negócio, quando emprestarem dinheiro, registrar, deixar anotado. Não foi isso que a gente combinou, não foi isso que você falou para mim, sabe? Tudo isso é importante que seja colocado no papel. Antes de certeza. entrar, digamos que para fazer uma escrita, Sim. queria deixar isso. Quando o Corão Karim está chamando os crentes, vocês quando está dando empréstimo para uma pessoa, significa o quê? De que dentro da sociedade as pessoas têm responsabilidade, que deveria verificar que do lado existe. Até nós temos os vizinhos. Quando você está com um vizinho, deveria dar atenção para o seu vizinho. Como que Tem que cuidar do falou, vizinho, né? como que os crentes para dar atenção sobre eles, que existe hoje as pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala deu boas condições para ele. Alhamdulillah tem. Mas que ele tem responsabilidade para conseguir apoiar as pessoas. Isso primeiro. Pensar que no próximo. Pensar no próximo, e essa é uma E das quebrar partes essa barreira egoísta. Perfeito. Né?
A segunda parte, temos que estar ok. Ele tentou, trabalhou, ganhou, tem essa riqueza. Agora ele deveria jogar para fora, de gastar de qualquer maneira para você. Não. Temos que ele tentou com toda a sua força, seu pensamento, seu esforço, ele ganhou esse dinheiro. Agora, dentro da sociedade existem várias pessoas, as pessoas com pensamentos diferentes, Maliciosos, de Isso. repente, Sim. né? Pessoas de má índole. Tem gente que prestigia o mal, né? Tem gente que tem condições. Na vida tudo é uma opção, né? Como diz na religião, né? Tem aquilo que é obrigatório e aquilo que é uma raiar, Uma opção. uma opção da pessoa, o Isso. livre-arbítrio, vamos dizer, né? Sim. Então, a sociedade é formada de pessoas dessa forma, né? É. Tem pessoas que podem fazer o bem, não fazem. Tem pessoas que podem fazer o mal, também não fazem e optam por fazer o bem. Então, a gente, na realidade, tem que estar preparado dentro da sociedade para enfrentar esse tipo de situação. Não, e sobre essa questão de fazer o bem, fazer o mal, desculpa, achei que cortar a sua fala, mas no caso do empréstimo, por exemplo, tem pessoas que já chegam pedindo empréstimo. Aqui no Brasil tem um ditado que fala: pago, não nego. Como é que é? Devo quando puder, De- pago quando puder. Devo, não nego, pago quando puder. Uhum. Na verdade, ele pode, tem muitos deles que eles podem pagar, Sim. só que ele nunca paga. Ou seja, desde quando ele pegou empréstimo aquele valor, ele já estava com a intenção de não devolver para ele. Aí fica justificando. Não, mas o banco tem muito dinheiro. Sei lá, não, mas o fulano não precisa desse valor. Isso pode, Sheik? Como é que Não, funciona? é. Isso é permitido? Não, esse, digamos que, como Seja falei, para pessoa física ou jurídica, para o banco, para uma uma instituição. pessoa que tem, como que falamos, tem condições, Sim. Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele tentou com seu esforço, ganhou dinheiro. Tá, agora é certo que ele tem uma responsabilidade dentro da sociedade, mas ele também tem um direito do o que ele ganhou para ser garantido o que quer ele apoiar outras pessoas. Por isso, o Corão Karim é que está falando que o que está dando empréstimo para outra pessoa, deveria uma pessoa escrever. Traz uma pessoa que, não, esse parte também, com certeza, juridicamente, uma pessoa que já sabe Escrivão, o jeito, né? escrever, anotar, para não ser esquecido, ou futuramente ninguém nega ele para conseguir garantir o seu direito que ele tem. Sim. E Interessante, eu achei. e a pessoa. Sim, pode Eu falar, achei desculpa. interessante que o versículo ele fala de uma pessoa que retrate, que escreva a dívida com Sim, justiça. sim, Ou isso. seja, ele na realidade está dizendo ali para escrever, retratar aquilo que realmente foi feito. Isso, Sim. O valor, a data, E quem tem- emprestou, quem tomou. E tem Perfeito. coisas, doutor, é o seguinte: existem detalhes que apenas essas pessoas que têm essa índole boa, justa, tementes a Deus, conseguem entender. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina uma pessoa ter emprestado um valor de 10 mil reais, né, há 20 anos atrás, para uma outra pessoa. E ele vai pagar hoje. Esse valor, na época, era 10 mil reais, mas hoje ele perdeu o seu valor. Não tem o mesmo, não tem o mesmo tem a peso. mesma, é lógico. Como é que isso funciona? Como é que isso funcionaria dentro do Islã Pois se é. o Islã proíbe os juros? Né? Como Isso é que é uma questão muito importante. existem alguns sábios, por exemplo, que dizem isso aconteceu com pessoas com assim, a gente sabe porque no casamento no Islã tem o dote, né? Sim. Aí a senhora casa com um senhor há 50 anos atrás, por exemplo, com dote de, sei lá, 1.000 liras libanesas. Você sabe quanto tá a Sim. lira hoje, né? Aham. A lira passou de 100 mil. Ou seja, na época, ela tinha um valor, só que hoje ela perdeu totalmente o valor. Sim.
os sábios e os juristas, eles afirmam, o Sheik pode me corrigir também, que tem que ser feito um estudo para que se veja o quanto aquele valor era Representava na representava ocasião. na época, e ser pago uma quantia equivalente Hoje. àquela hoje. Sim. Ou seja, a coisa justa. Nem sempre a justiça é aquilo que, não, é 10 mil reais, é 10 mil reais, pronto. Às Não. vezes isso acaba sendo, especialmente nessa questão da desvalorização da moeda, né, gente? Sim, sim. Sim, Acontece muito, né? sim, sim. Então, É, a questão da justiça, né, que é muito... quando a gente fala na palavra justiça, né, ela é uma palavra forte, ampla, né? Quando você fala, não, eu quero fazer justiça. Mas é que a justiça, ela varia de pessoa para pessoa, né? A interpretação do que é justo para um, às vezes não é justo para outro. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado de avaliar cada caso, cada questão tem que ser avaliada. De uma forma individual. Individual, personalizada. Eu lembro, desculpa, doutor, Aham. lembrei agora de um caso Ah, de uma pessoa no norte do Ah. Irã, vendeu terrenos. Ele era dono de uma parte de terrenos perto da praia, do lado da praia. Ele vendeu uns terrenos, né? E as pessoas compraram, só que quando eles foram lá para, no caso, pegar o terreno, a maré tinha subido tanto que aquele terreno não existia mais, estava dentro do mar, certo. estava dentro da água. Aham. Então, sabe, ficou um negócio praticamente perdido, Sem dúvida. né? Ah. É isso que que você tá querendo, no caso, dizer sobre a questão de estudar cada caso individualmente. Cada caso é um caso, Sim, né? claro. Cada caso tem as suas peculiaridades, as suas particularidades, né? Então, na realidade, a justiça não existe uma receita, compreendeu? Uma equação. Isso é justo e serve para todo mundo. Não, Não dá. Então, dentro da sociedade, a análise tem que ser feita caso a caso para poder criar uma equação para aquela questão, né? E entregar o sim. que é de direito de cada um. Perfeito. Eu acho muito importante, né? Eu leio o Alcorão, li várias vezes o Alcorão, e o Alcorão fala do tutor, do curador, né? O Sim. tutor aqui no direito é aquele que representa o menor. Uhum. O menor, né? Ele é Sim. incapaz, então ele é tutelado por alguém. E o curador é aquela figura que ele representa a pessoa maior já, que por algum motivo, por alguma situação, se tornou incapaz de gerir sua vida. Então é nomeado um curador para ele. E também tem essa questão no Alcorão, quando fala da herança, Sim. né? Então é muito importante a gente ter São em mente. detalhes que quando a gente fala de Islã, doutor, muitas vezes as pessoas acham que o Islã é uma religião 5 vezes por dia de reza, o jejum, né, Sheik? É a peregrinação uma vez para Meca e pronto. Mas o Islã é muito mais do que isso. Sim, Ah, muito com certeza. detalhe, Aí o chefe pode detalhe dar- da vida. Está É, presente o chefe- nos detalhes, nos mínimos detalhes Sim. da vida. Se o Alcorão está dando até característica do escrivão, imagina os outros detalhes, né, sim, Sheik? sobre essa parte digamos que o Corão, esse versículo também está falando que uma pessoa deveria escrever, sendo que isso deve ser marcado de um jeito que digamos, se um dia acontecer um problema, ele poderia, através desse escrito, correr atrás e pegar o seu direito. Sim. Também está falando que deveria ter duas pessoas, né? Sim, também é uma como outra testemunho. questão. Sim, as testemunhas. Dar testemunhas é Sim. questão. Esse, que se foi entre duas pessoas que está dando um empréstimo e está recebendo. E futuramente um deles nega. Está falando, o que vai ser? Como vai ser? Mas aqui, primeiro já tem uma escrita. Fora desse, duas pessoas estão dando testemunho. Esse vale, temos que na justiça. Hoje, seja dentro de um governo islâmico, se foi um governo islâmico,
leva esse que tem uma escrita e duas pessoas já deram testemunho, esse vale. Hoje, eu acho que em qualquer lugar dos países também acho que esse sim. jeito. Aqui no Brasil, o artigo 784 do Código de Processo Civil, ele eleva, né, o contrato assinado e com duas testemunhas para o grau de título executivo. Você pode cobrar diretamente, executar isso. Essa é a importância Dos testemunhas. das testemunhas no contrato para que ele ganhe força executiva. Ele passa a ser como se fosse um cheque. Um cheque que voltou. Imagina você recebeu um cheque, Mas esse ele não cheque tinha voltou, fundo. Sim. e aí você vai lá e entra com uma ação de execução para cobrar esse cheque. Sim. O contrato que ele tem a figura de duas testemunhas, né, testemunhando aquela avença, dando força, não, realmente aquela avença existiu dessa forma, ele passa a ser um título executivo. Como se ele fosse um cheque, uma duplicata, uma nota promissória. Perfeito. Então essa é a importância, né, é uma intersecção do Islã com a vida civil, né? As regras em geral, as leis, quando o legislador concebe, né, ele imagina, né, a lei, começa a pensar em escrever uma lei, retratar uma norma para a sociedade, ele pensa na justiça máxima. Ele pensa na justiça divina, no equilíbrio social. Esse seria o certo, né? Ele pensa visar nisso. Esse é o... Ele tem que ser assim, tem que pensar nisso, né? Sim, essa é a axiologia da norma, né? É o valor da norma, né? Ele quer levar para a sociedade, através daquela norma, a justiça máxima. É isso que acontece. Sim. Por isso que a norma, ela tem muito da religião. Ela tem muito do berço das escrituras divinas, entende? Sim. Porque Deus também, em suas escrituras, né, idealiza para a sociedade, para o convívio humano, uma sociedade justa. Lógico, sim, Então sim. aí você vem em alguns momentos, né, da lei, em alguns artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, você encontra intersecções com a religião, como é o caso da testemunha no contrato que faz o contrato ser um título executivo. Isso é muito importante. É importantíssimo, especialmente essa questão da legislação que doutor estava afirmando, que a pessoa tem que visar a justiça máxima, a perfeição, a justiça divina. Isso o convívio social convívio harmônico, social, total. Harmônico, justiça O legislador, social. quando ele concebe, né, você tem dois princípios. E quando você concebe a norma, o legislador ele o utiliza, que é o axiológico e o teleológico. O axiológico é o valor da norma, né? Valor moral, o que ela quer proteger. E o teleológico é o alcance da norma. Até onde a norma vai. Entendeu? Por exemplo, aquele caso da impenhorabilidade do único imóvel, do bem de família. Sim. Sabe, da Lei 9.099? Sim. Então, aquele ali ela tem um valor de garantir a dignidade do ser humano. Não perder a única casa que ele tem. Sim. Mesmo que ele esteja devendo no banco, tenha uma dívida, desde que ele não dê aquele imóvel como garantia, aquele imóvel é protegido, ele é impenhorável. Porque o Estado não quer que aquele sujeito tenha a sua dignidade, a sua honra atingida. Ele quer garantir minimamente aquilo. Então ele protege o único bem. Certo. E o teleológico, que é o alcance da norma, que é o bem de família, ele veio se transformando no decorrer dos anos, Sheikh. Sim. Porque essa lei é de 1990. Então, antigamente, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, em 90, a família era esposa, esposo e filhos. Aí depois foi estendida pela teleologia, pelo alcance da norma, para a pessoa individual, para o homem ou mulher individual, Sim. entendeu? Pessoas do mesmo sexo, e assim vai, Sim. entende?
Então, essas são as duas bases que o legislador utiliza na hora de fazer a norma. Sim. É o valor axiológico e o E o teleológico. alcance. E o alcance. É o valor da norma. O que eu quero proteger com essa norma? Uhum. E qual é o alcance dessa norma? Então, por isso que a gente encontra na lei civil, principalmente nas questões de herança, de obrigações, de obrigação, casamento, você encontra muita intersecção entre a norma e a religião. Muita intersecção. Né? Então, assim, é super importante nós estarmos atentos a todo ato da vida. Né? Por mais simplório que ele pareça, ele tem um reflexo. Sim. Né? Muitas vezes a gente vai numa feira, compra um alimento, está contratando a todo instante ali. Sim, sim, sim. Então é importante a gente Na ter verdade, esse cuidado. Eu acho que é salutar. Se você pegar os livros de jurisprudências dos sábios, não sei se você já teve algum livro, né? Se você já folheou algum, eles são divididos em duas partes, né? Al-ibadat wal-muamalat. Ou seja, devoções e transações, relacionamentos, relações, a gente pode traduzir assim. As devoções são dois capítulos, todos os livros, talvez, né? Não Certo, tem, sim. todos os livros têm essas duas divisões. Devoções e transições. Devoções, tudo que se refere à sua vida pessoal com Deus. Com Deus. A oração, jejum, as regras do zakat, as regras do hummus, as regras do hajj, certo, Sheikh? Certo, As regras, as coisas que você se deve com sua fé. Sim. Sim. As transições, tudo que envolve no mínimo duas pessoas. Dentro da Transações. sociedade. Transações. Que seria casamento, divórcio, negócios, Sim. compra, venda, aluga, né, Sheikh? Perfeito, sim. Tá. sim. Isso que é importante. Olha que coisa interessante que o Nasser está falando. É uma coisa que me veio aqui na cabeça, Sheikh. Os requisitos de existência de um contrato necessitam obrigatoriamente, né? Uma delas é o contrato ser firmado por duas pessoas, Sim. mínimo, Sim. né? Para que ele tenha validade, que ele tenha existência. Perfeito, sim. Para que ele exista, não posso contratar comigo mesmo. Eu vou vender essa xícara para mim mesmo. Não existe isso, né? Perfeito, sim. Eu preciso vender essa xícara para o Nasser ou para o Sheikh Khalil. Essa questão, na Ou verdade, metade dela para cada um, mas como bem indivisível, vocês vão ficar sócios, não né? tem como. Mas é tão delicada essa questão, porque assim, tem que ter duas partes. Um lado oferta e o outro aceita. Certo? Sim. Especialmente no casamento. O casamento, existe, por exemplo, essa questão de você... Muito se fala que as mulheres no Islã são forçadas, como é que é? Tem os maridos nomeados pela família e eles são forçadas a casar Para com aceitar. elas, né? Tem que aceitar. Isso, na verdade, se acontecer, o casamento está inválido, né? Isso Sim, claro. não é uma realidade. Claro, temos que, dentro um casamento, temos que a mulher que está... que não quer casar com... Que escolhendo, ela quer escolher, escolhe. sim. Ela que aceita para, digamos que se for um casamento, ela que primeiro entra, eu aceito esse ou não aceito. É ela que ela faz que decide. Chefe, como é que ficaria? A gente tem são coisas interessantes que a gente vai aprendendo, sim. que vão vindo na mente da gente como advogado, a gente vai, né? No direito, a gente tem os vícios de vontade. Olha que coisa interessante que o senhor está falando, né? Que é o erro, né? Às vezes a pessoa acha que está casando com uma pessoa honesta, porque ela não sabe do passado, é o erro sobre a pessoa, né? Às vezes a pessoa com dolo, a pessoa que de repente se aproximou da mulher e já com segundas intenções, ela querendo enganar, que é aquele dolo, né? Pegar dinheiro, pegar riqueza. E tem aquela coação onde aquela pessoa, aquela moça, ela é forçada a casar. Não, você vai casar com aquela pessoa porque você não gosta dele, mas ele é uma boa pessoa, então você vai casar. É uma coação moral, chega até a ser física às vezes, né? Como é que isso invalida o casamento, juridicamente falando, o casamento... Na lei. Na lei é invalida. Na lei isso invalida o casamento.
né? A pessoa que passou, que sofreu esses vícios, ela pode pedir anulação do casamento. Sim. Isso dentro do Islã, tem uma dúvida isso. Sim. Como é que o Islã enxerga isso e trabalha isso? Porque eu acho que é uma coisa, acima de tudo, viola muito a intimidade da pessoa, né? A soberania que a sim. pessoa tem sobre Sobre a si, sua vida, sim, né? sim. Sobre o casamento, nós vemos que quem que está escolhendo esse casamento, para mim, é a mulher. Por isso, quando a gente se parte religiosamente para fazer um casamento religioso entre ambos, a mulher que começa "Zavajtu nafsi fulan", estou me casando com o fulano. Ela é a principal Ela figura isso, desse ela contrato. que deseja, ela que assim, ela que começa a falar que eu estou me casando com o fulano, tá? Dizemos que esse não está mostrado no Islã que não existe se esforçando, essas palavras que não valem. Normalmente eles depois do casamento eles vão ter uma vida, né? Que o Islã, se eles andam do jeito que a religião está falando, não vai existir nada, conflitos, desafios, dificuldades Se na eles vida. seguirem as recomendações e Esse, ensinamentos do Islã. normalmente, qualquer pessoa que segue a regra que a religião está falando, não vai. Não vai ter conflito. Existem as pessoas, às vezes, uns que não estão seguindo do jeito que é. Cada um pensa do jeito dela. Que vai acontecer, surgir algumas dificuldades, desafios, eles vão encontrar desafios nas suas vidas. Às vezes, um deles que mais violento com o outro. Violência, por exemplo. Sim. Nesse caminho, dizemos que cada um tem um direito para conseguir se defender. O Islã coloca uma regra, dizemos que primeiro não quer que correr atrás de separação, separar eles. Porque eles fizeram, como fazemos, um acordo, que queria falar essa parte também, que depois vou completar. Quando duas pessoas, um deles, dizemos que aceitam dar empréstimo, aceitam o casamento, aceitam um negócio. O outro também concordou para receber, para fazer esse casamento. Tá? Depois eles escreveram, documentaram esse negócio entre si. Duas pessoas testemunharam. Esse foi dizemos que, compromisso entre eles. Eles deveriam tentar cumprir o que foi um acordo entre si. A pergunta é a seguinte: se um deles entrou nesse acordo com má intenções? Isso, agora que queria é isso que às vezes forçado ou forçado. Se eles estão dando ou tudo certo, mas se eles estão, nós temos al-Ghaban. Al-Ghaban foi dentro do Islã. Como se fosse a penitência. Foi enganado. Um deles foi de um jeito, uma das pessoas foi enganada. Por exemplo, o indivíduo fala para ela que, olha, eu tenho uma casa, eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida estabelecida, casa com ela, só que não é nada disso. Não é nada disso. A vida é cheia de problemas, cheia de dívidas, não tem trabalho. Eu sou uma pessoa que eu tenho um trabalho, tenho uma profissão e chega lá o sujeito é um chefe de quadrilha. Por exemplo, isso. Essa parte nós temos que o Islã está falando quando foi esse engano no meio, quem que está perdendo a vítima, no caso. A vítima. Ele tem direito a entrar para quebrar a separação, esse contrato que existe. Foi qualquer contrato. Foi um negócio, um compra e venda. Se do início que ele estava falando do jeito, mas depois que passou para frente, estou observando que não existe a realidade do que ele falou. Nesse caso,
a vítima pode entrar para pedir digamos que, o seu direito na justiça para defender o seu direito. Atualmente aqui no Brasil, Cher, as pessoas aqui no Brasil ficou muito fácil casar e descasar. Se divorciar, vamos dizer assim. É por causa disso que na religião tem muitas recomendações, muitas orientações de que a pessoa tem que pesquisar antes de casar, tem que perguntar sobre o indivíduo ou a mulher. Inclusive, nesses casos, a gente tem um termo que é riba, não sei se você Eu já não ouviu sei o que falar. é, O não. riba é quando você comenta a falha ou um defeito de um amigo, de um irmão ausente. Ou Não seja, pode. não pode, isso é haram. É um dos maiores pecados, riba. No casamento, a riba ela é permitida. Por quê? Sim, porque você tem um bem maior a ser protegido. Exatamente. Por exemplo, eu estou casando com alguém e ele tem um defeito, um problema, sei lá, ele, não sei, tem um problema de saúde, tem uma deficiência, tem um negócio, por exemplo. Nesses casos, É um permitido, é um viciado. Exato, de eu já repente- acompanhei algumas coisas nesse sentido. É, E é muito importante isso. Na realidade, hoje, né, o sigilo, sabe, a intimidade do ser humano, hoje, ela tem um valor muito grande, Sheikh, na Sim, sociedade, claro. né? E as normas, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Constituição Brasileira em 88 já assegurou a, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, assegurou, né, que a vida é inviolável do ser humano, sabe? Então, hoje a gente enxerga, e é interessante isso, que o Nasser falou, que a riba, né, quando se trata de Ela não se casamento, torna- ela não é aplicável. não é Por haram, quê? sim. Porque existe uma norma, né, um bem maior, uma instituição, uma Sim. família, o casamento, ela é maior do que, Perfeito. né? Então chama sistema. É engraçado É, isso, que a gente esse- acha Não, isso a na pessoa não tem a Constituição. intenção de ferir a reputação da Essa é a pessoa. mesma coisa sobre a mentira proibida no Islã. Mas Sim. existe um lugar que Você tem não que tem mentir. problema, quando quer que tem dois irmãos, aconteceu algum conflito entre eles estão, digamos que se afastaram, cada um do outro, Brigaram. e brigaram, e você quer que fazer uma solução entre Uma eles, reconciliação. Sabia religar disso? entre eles. Não. Aqui e aqui você pode mentir, falar, por exemplo, eu estava com o fulano, ele estava falando muito bem sobre o Senhor. Ele não falou isso, Sim, sim. mas ele estava gostando do Senhor muito, ele falava muito bem sobre o Senhor. Para promover o bem maior. Para Isso, promover a reconciliação. Então, A mas- mentira se torna Aqui não tem lícito. problema, lícito. Lícito. Mas Exatamente. não precisa ficar também Ampliando, mas né? assim, É igual a legítima defesa. Para resolver esse problema que existe. É proibido matar, mas em legítima defesa você pode. sim. Então é mais ou menos isso, Mais sabe? Para você É um conciliar sistema. duas pessoas, ó, ele um gosta de sistema. você, esses dias eu estava com ele, ele perguntou de você e tal. Sabe, às vezes, Sheik, isso é tão legal, porque às vezes só uma coisinha, sabe? Às vezes uma palavrinha. Conserta. Uma coisinha tão pequena, sabe? Resolve. E Resolve. aqui no Brasil hoje, as pessoas casam e estão fazendo um pacto entre elas, né? Vamos dizer, elas casam com comunhão parcial de bens ou com separação total de bens, mas elas querem algumas regras, elas criam algumas regras Entre si. personalíssimas para aquele. Então tem gente que prevê, olha, você não pode Me me tocar. trair. Você não pode me trair. Hum. Eu também não quero ser traído. Se você me trair, eu tenho uma penalidade. Então eles estão. Então hoje. E como é que funciona? É um revogado? pacto. É um pacto. É homologado isso pelo Não, juiz? é um pacto, né? É um pacto, a gente não precisa. Não, mas Fica no cartório. Cartório é homologado? É sim? registrado. Sim, Qual- esse tem dentro do É. Islã também Existe isso. É um Esse- contrato que as partes. Olha, nós vamos casar no regime da comunhão parcial de bens. Tá. Tudo bem. Mas
esse regime da comunhão parcial de bens, ele só trata dos bens. Eu quero fazer um pacto antinupcial com você para estabelecer algumas regras de convívio, de relação, entendeu? Claro, é. Quero estabelecer algumas questões também de patrimônio. Além disso, eu quero estabelecer algumas questões. Coloca tudo isso no Tudo papel. isso no pra papel e é pessoa- um pacto Isso, que eles sim, fazem. esse dentro do Islã também. E eu achei isso. muito interessante uma oportunidade que eu pude participar da elaboração de um pacto de um cliente nosso, empresário e tudo. Uma das cláusulas que a esposa dele pediu para colocar é que ela não admitiria ser traída por ele. Perfeito, sim. Olha, se você me trair, eu prefiro que você me diga que você não quer mais ficar comigo. Sim, sim. Ah, Você vê- não, mas eu não quero você te, vê eu quero que- te trair por brincadeira. Não, nem por Não, brincadeira. mas você vê que Eu não quero, não, vou sempre voltar para casa, Sim. né? Eu vou te trair, vou sair por aí bagunçar, mas você é minha esposa, eu te amo e tal. Não, eu não quero isso. Uhum. Eu não quero esse tipo de coisa. Sim. Eu quero ser a sua esposa como você vai ser meu esposo, Sim. meu único esposo. Sim, perfeito, sim. Então, assim, hoje é muito interessante. Então, a sociedade hoje ganhou tem um princípio isso, Sheikh. Chama o princípio da intervenção mínima estatal na vida do ser humano, Sim, sabe? O Estado deu mais liberdade claro. para de- Sim, as esse pessoas. direito das pessoas. Sim. Para as pessoas retratarem da forma que Se elas quisessem. quiserem. Mesmo dentro do islamismo, quando as pessoas querem se casar, eles de início podem colocar as regras que eles querem. Por exemplo, podem colocar quero que morar na cidade fulano. Sim, Isso. tal cidade. Colocar Eles podem colocar. antes do sim, casamento. antes do Na casamento. verdade, tem Ou que eles concordam. o que eles quiserem. Ou Né? que eles concordam entre si e podem colocar, por exemplo, dentro do islamismo, os filhos fica com o pai. Mas podem colocar que dentro antes de casamento, Se eu tiver se filho e me percebesse separar, isso, por exemplo, Sei lá, eu quero os filhos comigo. Né? ou que eles colocam, se vale. Na verdade, eu ouvi falar que pode colocar qualquer regra, exceto algumas. Tem algumas regras que não seja contra que não da seja religião. contra o casamento. Sim, Entre claro. elas, por exemplo, imagina o casal fazer o matrimônio, né? E um exigir, ou os dois, que a gente não pode ter relações sexuais. Não, esse é o Então, isso aí não objetivo. existe, Isso né? não existe, Não, porque vai contra. O objetivo desse é contra dela. Vai contra o objetivo do próprio casamento, Sim. né? Não é nenhum objetivo, né? É o convívio mesmo, natural, né? uma Sim, das uma coisas, coisa né? normais, Mas o princípio de exigir regras, como é que fala? A gente fala é um pedido, né? É como você pede uma pizza, né? Eu quero uma pizza meia mussarela, meia tuperi com borda de não sei o quê, tira o tomate, eu não quero cebola. Sim. Mais ou menos assim. Se você vai lá e pede uma pizza de atum, geralmente vem com cebola, Sim. né? Se você quiser ela sobre um negócio específico, ela vem Sim. do seu jeito. Sim. A cada dia parece que as pessoas estão vivendo sendo mais exigentes. Não né? é exigência. Ou é normal, não sei. Não é exigência. É que o Estado mesmo entendeu. Sim, vai empoderando, né? Vai O dando- Estado entendeu que ele não precisa intervir em tudo, Sim, sabe? O Estado entendeu que a sociedade vai ser melhor se ele der direitos para eles mesmo. Eles para as conseguem. pessoas Sim. e as pessoas estabelecem as regras Entre que elas si. entenderem melhor, Sim. mais salutares. Porque cada casal é um casal, cada empresa é uma empresa. Uhum. Então hoje você tem um contrato social, né? Vamos falar de empresa, por exemplo, você tem um contrato social e tem um acordo de sócios paralelo, como se fosse o pacto antinupcial entre o esposo e a esposa. E nesse pacto, nesse acordo de sócios, é livre. Porque pode ser que eu e o Sheikh vamos resolver constituir um restaurante. Mas eu não estou no restaurante. Olha, nós vamos entrar com 50% cada um, mas o Sheikh que vai tocar o restaurante, que vai comprar e tal. Então,
na hora de fazer a divisão dos lucros, não é justo, por exemplo, que o chefe fique com 50% e eu 50%. Sim. Então o chefe, de repente, ele pode ter uma remuneração, Pelo um serviço salário, pelo tempo que ele ele dispõe lá trabalhou, dentro. além da gestão dele. Isso. Ah, Ele tem aquele uma restaurante. remuneração, um Sim. salário, porque se ele não tivesse lá, alguém Certo. estaria lá ganhando. E isso, doutor, É muito interessante essas isso. coisas que definem essas decisões, seja juiz ou o próprio cidadão, né? Mas mais juiz, quando vai julgar, mostra a importância e a responsabilidade que o juiz tem em ser justo, em conhecer as regras, em saber Sim, claro. como agir mediante essas situações. Não aqui no Brasil, de uma Sim. forma geral. Sim, né? sim, não, mas o que Especialmente no Islã, dentro do Islã, doutor, para você entender, as exigências da escolha de um juiz são exigências altíssimas. O juiz não pode nem, ao menos, existem essas histórias, diz que ele não pode nem ao menos olhar para os Para olhar dois também, sim. de maneira Diferente. diferente. Os dois estão ali na frente, ele olha para um é sempre carinho, com o olho, imparcialidade, né? sempre maior imparcialidade possível Sim. e ao mesmo tempo ter o conhecimento e a informação de como aplicar a justiça. Sim, né? sim. Claro. É muito importante. O que acontece? Aqui no Brasil, felizmente, né? E a gente fica. Não existe um poder perfeito na realidade, né? Nós temos três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Não existe um poder perfeito, mas o poder judiciário ele é a reserva moral da sociedade. Uhum. A verdade é essa, né? O que a gente busca fazer, né? Quando você faz um pacto antinupcial, quando você faz um acordo de sócios fora do contrato social, quando você retrata uma obrigação, uma dívida, um empréstimo, uma compra e venda, né? Retrata ela num Sim. contrato, põe duas testemunhas. O que você visa com isso? Te dá segurança, Sim. segurança jurídica para essa relação e facilitar a vida do julgador também, Sim, no momento de crise, entende? sim. Porque o juiz ele não está lá, ele não presenciou, não entendeu qual que era a vontade das pessoas. Então, quando você faz um contrato, retrata dentro de uma formalidade, a negociação, as intenções das partes ficam claras, as obrigações de cada um, fica mais fácil para o julgador julgar. Sim. Fica mais fácil para a pessoa lesada perseguir o seu direito. Sim. Né? Então, hoje, o Poder Judiciário, de fato, ele é um poder que ele é o fiel da balança hoje. Sim. Né? É a garantia. É a garantia hoje. Da segurança. Porque, em regra, temos exceções, claro, o CNJ está aí, o Conselho Nacional de Justiça, e a gente vive lendo que existem magistrados que, né, vendem sentenças, que favorecem partes e tal, mas é uma minoria. Felizmente é uma minoria. A gente seria muito bom a gente fazer um programa só sobre isso, sobre Sim, essas sim, questões perfeito. jurídicas, né? Mas agora você falando, doutor, eu lembrei daquela história, Sheik, do Imam Ali alayhi salam, quando ele foi na frente de um juiz, né? Sim. Como é que foi essa história? Você pode contar pra Sim, gente? quando digamos, armadura do o imã, que uma das pessoas que pegou, Como é que aquela armadura chegou na mão dele? Eu também não entendi depois. esse que quando foi esse jeito, ele Eu acho que ele deixou. pegou, Eu acho que ele isso. deixou. Ah, ele roubou. Isso, ele roubou. Depois Ele roubou, Imam Ali alayhi salam começou a falar que esse Ele viu o homem com aquela armadura e ele falou que essa armadura Essa é minha. que quando eles falaram que Ele falou, não, é levaram minha. para a justiça, disse lá, ele pediu que tem algum testemunho aqui, ele falou que não, agora não tem testemunha, ele falou que se não tem, não pode, digamos que ser
afirmado que é para um senhor. Eu queria deixar uma... E o Imam Ali, também. o Imam Ali acabou. Acabou no favor de outra pessoa. Quando saíram, ele voltou Ele para o pediu Imam Ali, desculpas. pediu desculpa que Mas sim. você vê a grandeza do Imam Ali, Sim. a posição, o Sim. respeito que ele deu para o cargo de juiz. Sim, sim. Ele não Aceitou o que ele- foi julgado. o juiz ele simplesmente viu as provas e de acordo com as provas que ele tinha visto, existe o princípio de você ter o poder da coisa. Perfeito. No Islã, eu não preciso... A posse. A posse, A isso. posse. No Islã, não preciso te mostrar o documento, a nota fiscal. Só A a posse já é o documento. Dá né? indício de propriedade. E na época o juiz, né, levou nesse linha. argumento, nessa linha, né? Então, Então, o Imam Ali também aceitou. o Imam Ali o que aceitou, foi- só que a aceitação do Imam Ali e a humildade dele, ele era o chefe do Estado na época, né, sim, Sheik? sim. Ele era o chefe de Estado. Fez com que aquela vítima, depois de sair do tribunal, fosse até ele e pediu desculpa e devolveu a armadura para ele. Falou A que vítima não, o autor Não, do ó, furto. não. A vítima não. Outra que era Desculpa, assim, a autor vítima do era o furto. Imam Ali. Sim, não, É. O autor do furto. o autor do furto. Ele É. voltou para o Imam Ali, falou que o réu. senhor tem réu. razão. O senhor tem razão. esse que entregou E para deu- Entregou para ele. Foi uma atitude nobre, né, do sujeito até no Mas final. existe né? uma grande lição nisso. Uma lição belíssima. É bom a gente depois falar sobre esses assuntos também com detalhes. Isso, agora Queria já ver estamos um terminando o assunto. tempo já. Digamos que quando aconteceu digamos, um acordo entre duas pessoas, compra-venda, qualquer negócio, Sim. eles fizeram um contrato. Agora virou como um compromisso entre eles. Eles deveriam cumprir. Se foi um acordo, uma pessoa deu um empréstimo para ele, depois de um mês deveria retornar. Deveria pagar um empréstimo que já pegou. Uhum. Agora, ele que recebeu, ele tem uma obrigação que na data certa deveria retornar, dar para... Cumpre. Ele deveria cumprir o que foi acordo entre eles. Por isso, al-wafa'u bil-ahd, dentro do Islã nós temos que ser fiel do que foi Prometido. Honrar os compromissos. Honrar os Isso, compromissos. honrar os compromissos. Esse, dizemos que até a amana dentro do Islã nós temos. Se uma pessoa está confiando no Senhor, entrega um assunto para o Senhor, retorna para ele do jeito que recebeu. Até nós temos Imam Sadiq alayhi salam está falando que esse parte, às vezes, uma pessoa ele recebeu um empréstimo. Que deixa, ele tem condições, ele tem um carro, tem casa, fazenda. Ele não precisa desses 10 reais, por R$1.000. Que é o que mais Mas acontece. não, isso é proibido quando Eu já você ouvi recebeu. isso, viu, chefe? Esse é proibido, você mesmo recebeu, e mesmo que se ele não precisa, não está... Não está ligado à necessidade, está ligado à obrigação mesmo. Mas essa é obrigação do Senhor para retornar, para mesmo que ele agora não seja uma pessoa, seja mesmo no banco, uma pessoa que você entra, fez um acordo com o banco, recebeu um dinheiro para um negócio, ela tem a obrigação de retornar. Aqui temos Sheikh Abbas Qumi, Sim. que Mafatih al-Janan, Chaves do O Paraíso. autor do livro Mafatih Autor de al-Janan, Mafatih As Chaves do Paraíso. Depois do falecimento dele, um dia um filho sonhou, o pai. Ele apareceu no sonho de seu filho. O pai apareceu no sonho do filho. Apareceu no sonho do filho. Falou, filho, estou aqui preso na outra vida. Eu peguei um livro de uma pessoa, esqueci de retornar esse livro para ele. Devolver para ele. O livro está na biblioteca, um lugar tal, e pega e retorna para ele. O filho depois acordou, o que foi esse? Foi atrás desse livro que sonhou, ele achou o livro, encontrou e devolveu.
devolveu o livro que o sonhou, o pai falou para ele. Esse queria ver aqui, olha, Sheikh Abbas Rumi, uma pessoa que hoje, dentro Sábio, da grande, nossa sim. comunidade, Está enterrado conhece, dentro do santuário do Imam Ali, alayhi autor do salam. livro de Chaves do Abatex, Paraíso. Sim. Um livro, ele fica preso na outra vida. Nossa, pela imagina cabeça. quem faz mal para as pessoas. Pois é. Como faz E isso, é né? muito difícil, tem que... Até que Imam Sadiq alayhi salam está falando que se uma pessoa confia, aquela pessoa que matou meu pai com aquela espada, se ele me confia, entrega para mim essa espada que ele matou o meu pai, pai. o Imam Hussein, eu vou devolver para ele do jeito que recebi. Esse está mostrando que dentro do Islã, quando foi um compromisso, um acordo, deveria cumprir. Ser fiel. Além essa força, essa obrigação, Fidelidade. essa fidelidade, esse compromisso, ele tem uma questão moral muito grande, muito grande, muito grande. Muito grande, tanto que... E eu presenciei isso, Sheikh, o senhor acabou de falar. Eu presenciei isso, eu achei assim, teve um empréstimo entre duas pessoas da sociedade, uns 100 mil reais. E passaram-se os anos e a pessoa atrasou um pouco para pagar, e quando foi pagar, ela falou, olha, vou devolver para você corrigido pelo valor da poupança, não vou te pagar juros, mas eu quero pagar para você uma correção. Sim. E esse devedor, a minha presença... Você sabe que isso é recomendado dentro do Islã, né? Sim, aí na minha presença isso aconteceu. A pessoa que ele estava conversando comigo falou, olha, eu vou devolver corrigido e tal. Eu falei, não, a pessoa vai aceitar, não tem problema nenhum. E a pessoa que estava junto com o devedor falou, mas o sujeito não precisa. Eu falei, mas eu peguei. Ele falou, mas eu peguei emprestado, é uma dívida, eu quero descansar minha mente. Eu falei, mas ele não precisa. Você vai dar para o genro dele, vai dar para a filha dele, ele não precisa. Mas isso aí ele pode dar para quem ele quiser. Sim, essa é a obrigação, dele, é o direito dele, ele faz o que ele quiser com ele. Isso me lembrou essa passagem, isso que o senhor falou me lembrou dessa passagem, me marcou bastante, porque ele deu um valor para ele muito grande, para a pessoa dele, para a figura dele, para a palavra dele. Olha, eu vou devolver, não importa quem você seja. Sim. É isso. Não, mas dentro do Islã, na verdade, a religião, todas as religiões foram erguidas em cima da moral, em cima dos princípios e valores humanos, né? Representadas ali pelas mensagens celestiais, pelos livros celestiais. E a ideia é que a gente possa viver uma vida em harmonia, em paz, o mais justa possível, com menos dor de cabeça, menos transtorno, brigas, tudo isso para o nosso bem. Sim, tudo isso para o bem de todos. Para o bem de todos, né? Sem dúvida. Nossa, foi muito legal a conversa hoje. Chefe, obrigado. Boa. Eu fiquei muito feliz. Nasser, muito obrigado por ter me convidado. Eu achei que eu fiquei muito feliz, muito honrado de estar com vocês aqui. E todas as vezes que tiver uma oportunidade, se eu tiver a sorte de ser chamado, e a felicidade e a honra, nossa, vou ficar muito feliz. Vamos marcar mais vezes. Vamos sim, porque é muito salutar, é muito bom a gente falar que a religião, a lei, o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário tem muito das escrituras divinas. Perfeito. Né? As escrituras divinas, elas são a base de tudo, desde o Código de Hammurabi, Código Romano e assim veio. Então eu acho que é importantíssimo a gente trazer isso para a sociedade e mostrar para todos que o Islã não é isso que a grande mídia mostra, né? O Islã é muito maior do que isso, é muito melhor do que isso, é muito mais honrado do que isso. Islã é respeito. É respeito, é amor, é fraternidade, é solidariedade, é progresso, né? É pacífico. É cumprir as promessas.
É que o Oriente Médio, a gente vai falar aqui rapidamente, é que o Oriente Médio é atacado por todo mundo. Não, isso... É impressionante. Todo mundo quer tirar um pouco de lá e isso acaba criando essa má impressão do Islã, que é o berço ali, né? Mas a gente tem certeza que é uma questão de tempo que a gente vai poder mostrar que o Islã é uma virtude para o ser humano, para a sociedade. A nossa principal arma é a informação, é o conhecimento. Essa né? é, Nasser, para finalmente deixar essa palavra também, isso que falamos, o que foi um acordo entre as pessoas deveria cumprir, seja religiosamente, até politicamente também a mesma coisa. Sim. Eu lembro um acordo que o Irã fez com os 5 países. Sim. O Irã Acordo nuclear 2015. cumpriu 100% do que foi acordo. Mas existia outro lado que rasgou, não está mostrando que a moralidade não tem aquela moralidade. Em todas as esferas tem que ter moralidade. Isso. Tanto nos acordos individuais, físicos, empresas ou entre governos, Perfeito. lideranças, né? Perfeito. Mas eu acho que isso daí é infelizmente, hoje o mundo se encontra com uma crise moral muito forte. As pessoas estão passando por uma crise moral muito forte, né? Você vê estados, vê governos, vê pessoas, presidentes, ministros, pessoas da onde você menos espera um mau comportamento, e vem justamente de lá. Esses dias eu vi é uma lição isso. Eu vi não sei quem foi o presidente não sei de qual órgão, que foi pego com fraude do INSS, ou seja... Sim, o presidente do INSS, 6 bilhões. Sabe... 6 bilhões. O INSS, ele é a previdência do cidadão, onde a gente segura um pouquinho do nosso conforto lá na frente, quando a gente se aposentar, né? A pessoa... que dá dignidade para a pessoa que não pode trabalhar. E ainda não é o ideal. Não é o ideal, é só um pouquinho de dignidade, manter mínimo, aquilo. Né? Mínimo e essa mínimo. pessoa que tem que ser o guardião disso, acaba, infelizmente... o mundo tá cheio disso, cara. Isso, o mundo tá cheio disso, tá cheio disso, a gente tem que tomar cuidado, lutar para não ser contaminado. É isso aí, perfeito. Vamos passar não vamos nos contaminar pela imoralidade, vamos tentar contaminar os outros com a moralidade. A nossa bondade, é isso aí. É isso que é o negócio. Obrigado, viu? Muito obrigado, doutor, vocês. pela presença, por aceitar o nosso convite. Dia de chuva, final de semana, a gente sabe a correria, né, de um advogado, audiência, reunião, trabalhos. Uma honra muito obrigado, grande. Sheik, pela presença novamente, sempre incomodando o senhor nesses programas. Honra. E nunca diz não pra gente. Madi. Seja bem-vindo. Obrigado, seu Moacir, pelo tempo. Tem que agradecer a equipe técnica também, certo? Obrigado a todos vocês, queridos irmãos e irmãs que acompanharam o nosso programa. E nos veremos no próximo episódio da série Islam Sem Censura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam.